Ê, Brasilzão velho, o trem tá lascado, né? Olha só, o Lula resolveu atacar o Donald Trump. Olha a doideira desse cara. Você acha que é um momento propício pro Lula ficar fazendo ataques ao Donald Trump? E o pior, teve repercussão internacional. Quem falou dessa matéria, né, que o Lula atacou o Donald Trump, foi o La Nación. A gente vai discutir isso aqui um pouquinho. A situação tá grave. Teve também general que deu com os burros náguas, né? Se lascou ontem na definição da cúpula militar. A gente vai falar sobre isso também. Hoje é dia 26, quinta-feira. Esse é o nosso segundo editorial do dia. Seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo ao nosso almoço com política. E o bicho tá pegando no plano internacional, né? Nossa novela preferida tem mais um capítulo. Inclusive, o que você acha que deveria ser o nome da nossa novela? Nós temos a nossa novela, a gente acompanha todos os capítulos, mas a gente não tem um nome para essa novela. Vamos criar um nome. Estou aberto a sugestões. Coloque as sugestões da nossa novela política preferida. Qual seria o nome da nossa novela? E a gente vai escolher um nome aqui a partir dos seus comentários. Beleza? Mas vamos lá. Olha o que está rolando. O Donald Trump conseguiu uma vitória forte para aumentar o seu poderio militar dentro da OTAN. E isso impactou diretamente China e Rússia também. Pois é. E aí, depois do Lula aqui no Brasil ficar atacando o Donald Trump, a China falou, não vou no Brasil, não, tô fora, não vou participar do evento do BRICS. O Putin também falou que não vem, não. O Putin também falou, não vou, não piso aí no Brasil, não. Acho que tá com medo de ir no Rio de Janeiro por causa da violência, né? O cara tá num país de guerra, né? Cá entre nós, a culpa é do Lula. O Lula, por sua vez, continua com seus ataques. Dessa vez, adivinha quem foi o alvo? Os empresários brasileiros entraram na mira do Lula. Parece que o Lula não sabe fazer outra coisa, a não ser atacar Trump, atacar Israel, atacar os empresários. Mas quando o assunto é PCC, quando o assunto é Hamas, quando o assunto é outras coisas, o Lula, ó, fica caladinho. Nada de nota de repúdio. Até no caso da menina lá que morreu lá na Indonésia, até agora ele não falou nada, né? Que vergonha, né? O Haddad, por sua vez, também resolve atacar. Adivinha quem? O Bozo. A culpa é do Bolsonaro. Porque o indicado pro Lula lá no Banco Central aumentou os juros. E a culpa é de quem? Do Bolsonaro. Pois é. É o Brasil que tem, né? A culpa é do Lula, é do Haddad, mas eles colocam em quem eles quiserem. E aí eles adoram colocar essa culpa, adivinha? No Bolsonaro. Vamos falar também ainda sobre o caso do Hugo Carvajal, tá? Do general venezuelano que acabou de confessar num tribunal de Nova York crimes, né, perigosíssimos. Isso vai causar um reboliço na América do Sul. Nós vamos falar sobre isso aqui com vocês também. Outro ponto é um grupo de advogados e a OAB começa a partir para cima do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ou seja, essa instituição importantíssima que é a OAB começa a mirar agora o Alexandre de Moraes. Tudo isso é pauta do nosso editorial e eu tenho certeza que as informações serão muito relevantes para você. Então, vamos lá, inscreva-se no canal. A gente vai bater nossa meta, a gente vai alcançar aí os 2 milhões de seguidores, eu sei que a gente consegue chegar lá. Então, dá uma força pra gente aí. Outro ponto também, meu amigo, olha só. Compartilha. Muita gente precisa ver esses conteúdos que são de relevância, tá? Então compartilhe os nossos conteúdos. E aí, para fazer o nosso jabá, meu amigo, você não aguenta mais o Brasil. Às vezes você está querendo pôr seu filho fazer medicina, um curso caro. Já pensou em pôr o seu filho fazer medicina lá no Uruguai, que é gratuito? Um curso excelente, reconhecido? Pois é uma grande vantagem. Outra, fugir dos impostos absurdos. O sistema lá é territorial. Talvez uma saída fiscal é interessante para você. Ou então você tem medo, é do Brasil meter o pé na jaca, falar que é apoiador do Irã ou de outra gente doida aí e acabar vindo uma guerra pro lado do Brasil. Você não tem para onde esconder. Pois é, põe seu filho num carro e atravessa a fronteira seca. É sempre importante ter um plano B e o Uruguai é esse plano. Então, entre em contato aqui, tá? Marca a sua consulta, tem um custo, tá? R$100 a consulta, mas vale a pena. Pois é, vamos lá, meu amigo. Donald Trump sendo atacado pelo Lula. E aí você me diz se você concorda com o Lula ou não.
O que o Lula falou? Deveria estar menos na internet e ser mais chefe de Estado. Foi o que o Lula falou durante um evento que aconteceu lá no Ministério de Minas e Energia. Matéria do La Nación, Lula atacou Donald Trump em um evento do Ministério de Energia do Brasil. Pois é. Vamos lá. O que acontece aqui? Matéria do La Nación. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, questionou em duros termos, nessa quarta-feira, o mandatário estadunidense Donald Trump. Durante um evento no Ministério de Minas e Energia brasileiro, o cataense, eu nem sei o que é isso, né? É o Lula, né? Deve ser algum xingamento, só pode, né? Questionou o Trump a estar menos na internet e ser mais um chefe do Estado. E recomendou pensar mais no que diga. Olha quem fala, né? Essa é para acabar, né? Sinceramente, olha quem fala. E aí, se a gente começar a observar os comentários aqui do La Nación, né? Ó, teve um aqui que escreveu El amiguito de Cristina, né? Um amiguinho da Cristina Kirchner, né? Outra aqui, 56%, ó, Alessa, Portugal. 56% de desaprovação no Brasil, falando direto de Portugal, pelo visto. Disse Trump que agradece o conselho, né, do Lula. Palavra do tipo que está matando a economia do Brasil. E a economia do Brasil, como é que tá? Pois é, são os argentinos tirando onda com a nossa cara. Com razão, eles estão certos. A economia brasileira tá uma tragédia. Agora, uma coisa é certa. No momento atual, ontem, o Wall Street Journal fez uma matéria dizendo que o Lula é discípulo do Fidel Castro. Que o Lula atenta contra o Estado americano e contra candidatos, inclusive, da OEA, do Estado americano. Pois é, o Lula não está numa condição muito boa de falar contra o Donald Trump. Inclusive, no momento que o Trump vem ganhando força na OEA. Presta atenção. A OEA é a Organização dos Estados Americanos, da OTAN, tá? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que acontece? O Donald Trump teve uma meta histórica. 5% do PIB dos países que fazem parte da OTAN serão destinados para defesa, armamento, ou seja, vão construir uma superpotência, os países ricos da OTAN vão construir uma superpotência militar para se defender caso Putin resolva atacar esses países. E sim, a Europa está com medo da Rússia. Meta histórica de 5%. Trump alinha a OTAN como nunca e complica o jogo geopolítico da Rússia e da China. E o Donald Trump cobrou o compromisso claro, né? Na cúpula da OTAN em Haia, o novo secretário-geral Mark Rutte abriu os trabalhos declarando que os 32 membros concordaram em dobrar o objetivo de gastos militares, de 2% para 5% do PIB. A medida que deve constar no texto final do encontro é uma resposta direta à crescente pressão dos Estados Unidos por maior skin in the game, ou seja, fazer parte do jogo, né, europeu diante da guerra na Ucrânia e da expansão militar russa no Báltico. Ou seja, o que aconteceu aqui? O Donald Trump sentou com os países membros da OTAN e falou: vamos gastar mais com arma, vamos nos proteger. Vocês estão vendo o que aconteceu com a Ucrânia. Se eu deixar de dar apoio para a Ucrânia, vocês sabem, se lascou, né? Então, vamos construir armamento, vamos nos proteger da China e da Rússia. E aí o Lula ataca o Donald Trump bem nessa hora, no momento em que ele declarou quase que abertamente apoio ao Irã e ataques a Israel, é uma persona não grata em Israel, e aí vai ter o BRICS aqui no Brasil. E o Lula tá tão sem moral, que o Xi Jinping disse que não brota aqui no Rio de Janeiro na reunião do BRICS, não. O presidente da China, o Xi Jinping, desistiu de participar da cúpula do BRICS lá no Rio de Janeiro, né? Ele disse que vai mandar um representante no dia 6 e 7 de julho, mas que ele não vai pisar aqui, não. Não é medo do crime organizado e da violência do Rio de Janeiro, não. Ele não vem, é porque ele não viu não achou interessante e importante estar aqui. O que é péssimo para o Lula, mostra que o Lula não é um assunto importante mais para o Xi Jinping. O Lula que fica lá bajulando o Xi Jinping o tempo inteiro,
foi descartado pelo Xi Jinping. Mas só pelo Xi Jinping? Não. Pelo Vladimir Putin também. E aqui, com razão, a culpa nem é do Lula, tá? Porque o Putin não virá ao Rio de Janeiro para o BRICS, por falta de posicionamento do governo brasileiro, diz o Kremlin. O Putin jogou o Lula na fogueira. Por quê? Existe uma ordem internacional de prisão contra o Putin. O Tribunal Penal Internacional tem uma ordem de prisão por violar questões de guerra, né, direitos humanos e violações na guerra com a Ucrânia. Então tem uma ordem de prisão contra o Putin. Se o Putin vem para o Brasil e o Lula estende a mão para o Putin vir aqui no Brasil, o Lula é cúmplice, né, de um foragido do Tribunal Penal Internacional. Então, o russo, Vladimir Putin, achou que o Lula foi covarde, deveria ter assumido o compromisso e falado, te dane o Tribunal Penal Internacional, pode vir para cá. Pois é, o Putin não gostou nada disso. Vamos resumir a história para vocês? O Daniel Ortega, da Nicarágua, tá com ódio do Lula, era um aliado. O Maduro, não tá muito feliz com o Lula, não. Tá perdendo apoio até entre os seus amiguinhos. A China não vir aqui no Brasil, ou melhor, a China não. O Xi Jinping não vir aqui no Brasil é um desprestígio gigantesco em relação ao Lula. Ainda mais num momento tão tenso que está acontecendo lá na região, né? Ora, bolas, o Putin não vem. Resumindo, esse BRICS vai ser uma vergonha. A COP30 vai ser uma vergonha. O Lula tá passando vergonha. E aí, o Lula tá ficando isolado, tá ficando sozinho. Tanto aqui dentro do Brasil, no Congresso Nacional, quanto no plano internacional também. Deu para vocês entenderem o quanto que a situação tá ruim para o Lula? É esse nível. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Lula também vem fazendo besteira. Pois é, ataca quem tá do lado certo, né? E passa a mão na cabeça de quem tá do lado errado, aqui dentro também. O empresário é quem paga imposto, quem gera receita. O agro é quem paga imposto, gera receita. Pois é essa turma que o Lula resolve atacar. Olha só, The News, essa matéria aqui. Lula disse o seguinte: eu estou cansado de ouvir o empresário malvadão falar de carga tributária. O empresário malvadão fica reclamando demais dos impostos. Que empresário malvadão? Matéria do Infomoney. Lula critica os empresários e pede para deixarem interesses de lado. Cadê o espírito cristão? Nossa, agora o Lula tá cobrando espírito cristão. Achei que ele era comunista e comunista não gosta muito de cristão, não. Mas vamos lá. Onde está o espírito cristão desses empresários? Onde está a nossa fraternidade? O presidente Lula, em fala durante um evento Combustível do Futuro, chegou no Ministério de Minas e Energia, onde ele criticou o Donald Trump, criticou os empresários. Aí quem precisa criticar, né? O homem não critica de jeito nenhum. O presidente Lula afirmou nessa quarta-feira que os empresários precisam deixar o interesse de lado. É óbvio, os empresários têm que deixar o interesse de lado para defender os interesses do Lula, né? Para pensar no equilíbrio econômico do país, pagar mais um impostinho, né? O presidente também questionou onde está o espírito cristão da classe empresarial, dos políticos e de dirigentes. Abre aspas. Onde está o espírito cristão desses empresários, desses dirigentes, desses políticos? Onde que está a nossa compreensão da fraternidade? Afirmou o presidente citando gastos globais com a indústria bélica. Ou seja, o mundo está gastando com arma, tinha que estar gastando para pagar o IOF para eu poder viajar, companheiros, ter lençóis de seda. A verdade é que a economia brasileira está indo para o saco. Já era, né? O Haddad está pondo a culpa na alta carga de juros, adivinhem quem? No Bolsonaro. Pois é. Matéria do CNN Money, desculpa aqui. O Haddad. A alta da Selic a 15% foi contratada pelo Campos Neto, que é o cara que o Bolsonaro indicou, mas que já está fora do Banco Central tem um tempão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, jogou a responsabilidade pela Selic, a taxa básica de juros do país, em 15%, no colo da gestão anterior, gestão do Bolsonaro, né? Com o Campos Neto, Roberto Campos Neto. Pois é, essa gente não tem um pingo de vergonha na cara. Quem indicou o Galípolo foi o Lula. Quem está arrebentando a economia é o Lula. Quem não deixa de gastar é o Lula. Quem está atacando os empresários é o Lula.
Quem está atacando o agro é o Lula. Quem está colocando imposto em programas de incentivo ao agro, à indústria imobiliária, que é o LCI, o LCA, é o Lula. Mas a culpa é de quem? Do Bolsonaro, não é? Se vocês pararem para pensar um pouquinho, pensa comigo. Primeiro, olha a falta de tic-tac funcionando do governo Lula. Primeiro, o Lula, ele aumentou o IOF por meio da canetada de um decreto, né? Aumentou o imposto sobre câmbio, sobre crédito, sobre investimento. Se o meu investimento aumenta, eu não preciso do lucro? Eu não vou repassar o imposto para o povo? É óbvio. Então vai deixar tudo mais caro, né? Mas a expectativa do Lula, presta atenção, era arrecadar 20 bilhões de reais. E aí, o Congresso veio, pressionou o Lula e falou, olha, você fez caquinha, você fez porcaria, não dá para ficar assim, você vai ferrar o povo brasileiro, tudo vai ficar mais caro, os empresários estão cobrando que agora as operações de crédito e operações financeiras vão ficar mais caras. O Lula recuou. Presta atenção. Ao recuar, ele mexeu na meta do IOF e aí aquilo que ele esperava arrecadar 20 bilhões para viajar para Paris, para mandar a Janja para Paris para viajar, para comprar lençol de seda, de 20 bilhões caiu para 8 bilhões. O Congresso falou, não, ainda não vai dar. Não faz sentido você aumentar imposto agora, você já está em recorde de arrecadação. Não dá para aumentar ainda não. E aí o que acontece, né? A Gleisi Hoffmann veio e fez ameaças ao Congresso. Disse que se ele derrubasse o IOF, ia travar as emendas parlamentares e que o Brasil vai paralisar, né? Pois é. Aumentou quase 1 bilhão em emenda e liberou emenda para os deputados. Então vamos lá. Se era para ganhar 8 bilhões e gastou 1 bilhões com emenda, faz sentido para mim que só ia sobrar 7 para o governo agora. Correto? Correto, né? Só que teve um detalhe. Aumentou a taxa de juros. Lembra que a taxa estava 14,75 e aumentou para 15? Quando o governo aumenta a taxa de juros, presta atenção. Quando o governo aumenta a taxa de juros, o governo que tem empréstimos com você, quando você investe no Tesouro Direto ou em alguma outra modalidade, você empresta para o governo. Se a taxa de juros aumentou, o governo vai ter que pagar mais juros para você, não tem? Então vamos lá. O governo, para ganhar... Olha o tanto que o Haddad é um economista mestre. O governo, para ganhar 8 bilhões, gastou 1 bilhão, só vai sobrar 7 bilhões se o IOF permanece. Nem permaneceu, o IOF caiu, certo? Como o governo está gastando demais, para controlar a inflação, precisou aumentar 0,25 a taxa de juros. E agora, o governo vai pagar mais juros da dívida pública. Você sabe quanto que deu os juros da dívida pública? 12 bilhões de reais por ano que o governo vai ter que pagar. Então vem cá. Eu não paro de gastar. Olha a visão do Haddad. Eu não paro de gastar. Gasto 1 bilhão para ganhar 8, ou seja, só vai me sobrar 7. E aí, como eu não paro de gastar, o juro sobe. Subindo o juro, agora eu vou gastar 12. Era muito mais fácil o governo falar o seguinte, eu vou diminuir o custo. Se o governo para de gastar nas viagens com a Janja, diminui ministério e sinaliza, olha, eu vou gastar menos agora, tinha reduzido em 0,25% a taxa de juros. Resumindo, o governo ia economizar 12 bilhões. Mas o Haddad é bom mesmo, né, só? Acerta tudo. E aí o pior é que o Brasil vai colapsar. E aí, se você não acredita em mim, que eu espalho fake news demais, deixa a Globo te falar. Próximo bloco. Pois é, você acha que eu falo mentira demais, né? Todo mundo que não é vassalo do Lula é espalhador de fake news? Escuta isso aqui da Globo. Eu acho que o Pix não caiu. Grave, o Brasil deve colapsar em 2026. Aponta estudo. Ah, não, mas esse estudo deve ser furado, né? Não foi petista que fez? Nas contas da comandante da articulação política, sem o aumento do IOF,
o governo vai precisar cortar mais de 10 bilhões de reais para cumprir a meta fiscal, incluindo quase 3 bilhões em emendas parlamentares. Na avaliação da Instituição Fiscal Independente, que é um órgão auxiliar do Senado para monitorar as contas públicas, a corrida do governo para aumentar a receita vai na direção contrária das necessidades do país. Ela acabou de falar o que eu falei, só que com uma língua mais diferenciada, né? Ou seja, o interesse do governo está no contrário do país. Ele tem que reduzir custos. Não faz. De acordo com esses cálculos, existe o risco de colapso do governo nos próximos anos. Até 2035, o déficit pode subir para quase 3% do PIB. Segundo a IFE, a regra de reajuste das despesas da Previdência, baseada no aumento do salário mínimo acima da inflação, é o principal vilão desses gastos. Cada real de aumento significa 400 milhões de reais a mais nos gastos da Previdência. Só neste ano, o impacto foi de 42 bilhões de reais. Se nada mudar, a estimativa é que a dívida pública chegue a 125% do PIB daqui a 10 anos. Isso significa que o governo precisa gastar mais para pagar a dívida e aí sobra menos dinheiro para investimentos. Ela acabou de falar o que eu acabei de dizer. Ou seja, tudo se resumiria só no governo falar, não, eu vou gastar menos. Se o governo fala, eu vou gastar menos, ele já reduziria ali o custo do gasto, né? Então, se ele fala, não, eu vou economizar 12 bilhões, a taxa de juros reduz. E ele ganhava mais 12, ou seja, 24 bilhões na conta. Mas vai fazer o quê, né? Eu não estudei 3 meses de economia, né? É brabo. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente precisa falar agora é o Brasil no campo internacional. Dá uma olhada nisso. O Trump decidiu classificar, né, e faz um estudo, classificar o PCC como grupo terrorista, mesmo com o Lula contrário. Essa publicação é de 5 semanas atrás. O Donald Trump mandou aqui para o Brasil, né, o David Gamble, que o intuito dele era mandar um recado para o Lula. Olha, nós vamos pegar os grupos como o PCC e o Comando Vermelho e vamos declará-los como grupos terroristas. Pois é. O governo brasileiro, através do Itamaraty, articulou para que isso não acontecesse. Matéria do O Antagonista. Então, antes que você venha conversar abobrinha, tá aqui, no O Antagonista, eu estou citando a fonte para você, o Itamaraty atuou para vetar a classificação de PCC e Comando Vermelho como os grupos terroristas. Matéria do Antagonista. O Ministério das Relações Exteriores removeu trechos de um acordo com a Argentina e o Paraguai que ligavam facções brasileiras ao terrorismo, ou seja, tinha um relatório da Argentina e do Paraguai que dizia que tem acordos entre o PCC e o Hezbollah, grupos terroristas, foi retirado para que o governo tivesse embasamento para falar, não, eu não aceito classificar eles como terroristas. Tá, mas por que você está voltando isso aqui agora? O PCC e também o Comando Vermelho já estão em 28 países. Matéria do Metrópolis, do Suriname ao Japão, até onde vão os tentáculos do PCC no mundo. Ou seja, os Estados Unidos começou uma investigação que está entendendo que esses grupos estão tomando proporções, né, inimagináveis. E tem uma suspeita, é só suspeita, tá? É supostamente poderia ter, né, um certo favorecimento das regras e das leis brasileiras em relação ao crescimento tão exponencial desse grupo. E aí, hoje aconteceu uma bomba atômica, né? Tinha um cara lá da Venezuela, um tal de Hugo Carvajal, conhecido como El Pojo, que ele anunciou, declarou que sim, existem estados narcotraficantes aqui na América do Sul, inclusive a Venezuela é uma dessas, e além da Venezuela, ele acusou outros países. Eu não posso falar quem é. Literalmente eu não posso, mas você já deduz quem ele acusou, né? Beleza. E aí, o ex-general venezuelano se declara culpado das acusações de narcoterrorismo, ou seja, enquanto general do governo,
ele contou quais países estavam juntos e que a Venezuela também estava junto. Você já sabe qual é, tá? Olha só o que o procurador de Nova York falou sobre o El Pojo, né? A realidade profundamente preocupante é que existem poderosos funcionários de governantes estrangeiros que conspiram para inundar os Estados Unidos com drogas que matam e debilitam, disse o procurador dos Estados Unidos, Jay Clayton. Abre aspas. Hugo Armando Carvajal Barrios foi, por anos, um dos homens mais poderosos da Venezuela. Durante anos, ele e outros funcionários do cartel de Los Soles usaram a cocaína como arma, inundando Nova York e outras cidades americanas com veneno. Ao fazer isso, Carvajal Barrios se associou a um grupo terrorista mortal para apoiar os esforços combinados de tráfico de drogas e terrorismo, causando estragos nas comunidades dos Estados Unidos e em outros lugares. A confissão de culpa hoje demonstra nosso compromisso em responsabilizar autoridades estrangeiras que abusam do seu poder para envenenar os nossos cidadãos. Hugo Armando Carvajal Barrios explorou sua posição como diretor da inteligência militar da Venezuela e abandonou sua responsabilidade para com o povo venezuelano para intencionalmente causar danos aos Estados Unidos, disse o administrador interino da DEA, né, DEA, que é o órgão responsável pela investigação do tráfico internacional. Para quem assistiu aí Narcos, né, eu assisti Narcos, do Pablo Escobar. Para quem assistiu o Narcos, viu aí a atuação da DEA para pegar o Pablo Escobar, né? E o administrador da DEA é o Robert Murphy, né? Abre aspas. Depois de ano tentando fugir das autoridades, Carvajal Barrios provavelmente passará o resto da vida na prisão federal nos Estados Unidos. Só que as declarações que o Carvajal fez foram tensas. Colocou muita gente na berlinda também. E aí, para mim, isso aqui é só uma coisa, vozes da minha cabeça, tá? Não tem nada oficial. Eu acho que o governo norte-americano está com medo desse mesmo cenário da Venezuela estar atrelado ao PCC. Eles estão investigando e estão com medo de altas autoridades brasileiras, de fortes autoridades brasileiras, estão sendo coniventes para a proliferação dessas instituições aqui no Brasil para que possam fornecer drogas e outras coisas ilícitas para os Estados Unidos. E daqui a pouco o Brasil é a próxima Colômbia, só falta descobrir quem será o próximo Pablo Escobar. E aí, o caso do Hugo Carvajal aqui também retrata muito isso. Então eu acho que os Estados Unidos, nos próximos anos, vão partir com tudo para cima desses órgãos, dessas instituições, ou melhor, dessas organizações, como o PCC e o Comando Vermelho aqui no Brasil. E esse aqui é um sinal, claro, dessa atuação dos Estados Unidos, né, sobre essas instituições. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora, né, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha só, hoje a gente foi pego de surpresa com a matéria do Estadão com críticas ao Supremo Tribunal Federal. O Estadão fez a seguinte matéria. O Supremo Tribunal Federal precisa ouvir a advocacia. Trabalho da comissão formada pela OAB São Paulo é um apelo para que os ministros do STF ouçam as críticas de boa fé e reavaliem atitudes que têm resultado na perda da credibilidade da instituição. Olha um trecho aqui da matéria publicada pelo Vinícius Carrion. A negligência com os imperativos éticos e legais da magistratura tem contribuído decisivamente para conspurcar a imagem do Supremo e do Judiciário, como um todo, perante a parcela expressiva da sociedade. Como é notório, o STF acumula um passivo considerável de decisões controvertidas, para dizer o mínimo, que se contrapõem à letra da Constituição. Resumindo, ilegais mesmo, né? A falta de decoro, e em muitos casos afronta a lei orgânica da magistratura e oblitera os limites éticos aos quais estão submetidos os ministros de uma corte que deveria se pautar por uma autocontenção. Resumindo o que eles escreveram aqui, com as letrinhas bonitas, o STF está extrapolando, está passando todos os limites e está violando direitos e prerrogativas dos advogados.
O Conexão Política fez a seguinte publicação. Sob pressão popular, a OAB fala em prejuízos irreparáveis às defesas dos presos do 8 de janeiro. Ou seja, a OAB começa a criticar. Depois dessa publicação, você vai pensar, é óbvio, não, talvez o Supremo Tribunal Federal ouça as críticas, faça uma autocrítica e mude a postura, certo? Errado. Dobra a aposta. Olha o que saiu hoje na imprensa. Trama golpista. Moraes manda a Polícia Federal ouvir Van Garden e o advogado de Jair Bolsonaro. Olha que loucura. Os advogados agora são os investigados. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal ouça o Fábio Van Garden, assessor e ex-advogado de Jair Bolsonaro, e Paulo Costa Bueno, que é o atual advogado do ex-presidente, para esclarecer suposta obstrução de investigação da trama golpista. Eles estão atuando como advogados. O cara está abrindo precedentes para prender os advogados. Tem um advogado, que é o do Marcelo Câmara, que está sendo investigado pela Polícia Federal. Os depoimentos devem acontecer até 5 dias. A decisão está inserida na investigação que foi aberta para apurar uma suposta obstrução de justiça do coronel Marcelo Câmara e seu advogado, Eduardo Cantes, que teriam tentado obter informações a respeito da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Câmara foi preso na semana passada. Meu Deus, onde que está a possibilidade do cara ser advogado hoje no Brasil? Olha que loucura. O André Marsiglia, advogado, assim como eu também, escreveu o seguinte, olha, 2 breves considerações sobre esta decisão. Uma, absolutamente inconstitucional. Não se pode confundir obstruir a justiça com auxiliar clientes. Moraes criminaliza a advocacia sob o silêncio da OAB. 2. Minha leitura é que Moraes imagina que Cid possa ter conversado com outros advogados e dá um recado de que se algo for divulgado, no caso, Câmara, irá para cima de todo mundo. Moraes quer preservar a todo custo o pouco que restou da delação de Mauro Cid. Ou seja, o que o ministro Alexandre de Moraes pode fazer daqui a pouco é, inclusive, mandar investigar os advogados e talvez até prender os celulares dos advogados, o que seria um tapa na cara da classe, da instituição e da própria OAB. Mas tá tudo bem na República Relativa do Brasil, né? Rapaz, assustador tudo isso que tá acontecendo. Pessoal, tinha mais uma matéria, vai ficar para a próxima, tá? Vejo vocês daqui a pouco, às 4 horas da tarde, eu tô de volta com mais uma editorial para vocês. Um grande abraço e até a próxima.